Então, por isso, né, que a gente vai ter o nosso grupo de mulheres aqui hoje, lançando o nosso grupo de mulheres, melhor assim dizendo. E a gente ainda não conversou muito sobre o formato disso, a gente ainda não avançou. O que a gente sabe é que, dadas as condições de espaço que a gente ainda não tem um local que seja nosso, da nossa igreja. As meninas que chegaram aqui, que estão nos visitando hoje, né? A gente brincava, na hora que elas chegaram, a gente estava arrumando as coisas e a gente dizia: fiquem à vontade, a gente está transformando um bar num templo, né? Por horas um bar vira um templo. Isso é muito bacana, eu acho que para a gente marcar nossa presença na cidade, mas isso não é de fato uma solução definitiva. Então, enquanto a gente não acha essa solução definitiva de um espaço onde a gente possa se reunir e ter as atividades com as crianças e ter uma série de coisas, a gente pensa nessa atividade, nesse grupo de mulheres se reunindo uma vez por mês, em um sábado à tarde. Até o final desse culto a gente vai decidir que sábado agora do mês de abril a gente fará essa reunião. E aí a gente vai pensando e fazendo, vai testando dinâmicas diferentes para esse encontro mensal. Rodas de conversa, simpósios. O nome, porque tem muito nome moderno, né? Eu achava que eu era uma pessoa muito moderna, mas eu descobri que eu não sou, não, né? A geração nova está aí para me mostrar. O João me prova isso todo o tempo, que eu não sou uma pessoa moderna. A minha filha me prova todo o tempo que eu não sou uma pessoa moderna. Então, a gente vai buscar aí, dentro de todas essas modernidades. Exatamente. Então, o negócio está muito confuso para mim. Mas a gente vai buscar em tudo isso algo que seja dinâmico, né? Que a gente consiga atender os anseios dessa nova mulher. Muito se fala desse novo homem, das novas masculinidades, né? Está na moda, inclusive, é uma coisa muito moderna, reuniões para discutir masculinidades, né? Isso está super na moda. E será que a gente tem de fato uma nova mulher? O que a gente tem aí? Como é que a gente vai fazer isso? Então, agora em abril a gente vai tentar achar um caminho. E aí, para falar sobre isso, eu fiquei muito em dúvida do que dizer, né? Hoje mesmo de manhã eu falava para o Marco, ele muito preocupado: o que você vai falar? Eu falei: não tenho ideia. Né? Primeiro que eu não queria dar moral assim, né? Mas segundo que eu não tenho ideia. Mas a verdade é que eu não tinha ideia mesmo. Eu fiquei aqui o tempo todo pensando, e pensando. E aí até o Anderson colocou uma apresentação aqui que era uma possibilidade, mas vai deixar de ser. Você pode, só avança aí para mim, porque tem uns dados que eu quero aproveitar. Não, é isso, pode deixar aí. Aí eu acho que ajuda um pouco no que eu vou falar, mas eu não vou falar dessa apresentação, não. Só para a gente situar, a gente vem falando dessa mulher, né? Já que os homens discutem a sua nova masculinidade, eu quero rememorar dados que a gente sabe. Essa apresentação eu fiz há muito tempo atrás, quando o goleiro Bruno tinha sido condenado de assassinato da Elísia Samúdio. Então, os números são piores. A grande verdade é que esses números não melhoraram. Isso talvez tenha uns 2 anos e esses números são piores. Mas eles dão uma ideia para a gente que o Brasil é o 5º lugar no ranking de assassinatos femininos no planeta. Quer dizer, a gente é o país da América Latina que mais comete feminicídios. 54% foi o crescimento dos assassinatos de mulheres negras entre 2003 e 2013. Nossa, 2013. Então já tem muito tempo que eu fiz essa apresentação. 527 mil estupros ocorrem no país anualmente e só 10% disso chegam ao conhecimento da polícia. 15 e 29 anos é o intervalo de idade das vítimas. 50,3% dos homicídios são cometidos por familiares. E é isso, esses dados eles nos machucam, né? Esses dados, se você não se sente incomodado com esses dados, tem alguma coisa muito errada, né? Porque a gente está falando de quem está do nosso lado. Não há uma reunião como essa, em que haja uma mulher, considerando o número de mulheres que nós temos aqui, nesse momento, que não tenham passado por uma dessas situações
refletidas aqui, ou elas, ou alguém da sua família, ou alguém do seu círculo de amigos. Então esses dados precisam nos incomodar. E enquanto a gente pensa um pouco nesses dados, o René me perguntou se teríamos intervalo, eu falei que a gente podia ir direto, e aí após o culto a gente tem um tempo maior para lanchar e para trocar uma ideia. Enquanto a gente pensa nesses dados, a gente vai cantar uma música que estava prevista. Eu estou atrapalhando o Rodney ali. Estava previsto a gente cantar As Palavras Não Dizem Tudo, mesmo que o tudo seja fácil de dizer. E essa música eu acho que tem muito a ver com isso, né? Que por mais que a gente diga, a gente não está dizendo tudo ainda. Então, vamos cantar essa música e depois a gente conversa um pouquinho sobre isso. Agora tu me quebrou, que eu tava te filmando na página do Instagram da igreja. Eu vim parar pra cantar, meu Deus. As palavras não dizem tudo, mesmo que o tudo seja fácil de dizer. Com certeza bem melhor o mundo se sua atitude manifesta o que crê. Compromissoso e submisso, ou faz o que fala ou se cala de uma vez. Que não venha sobre si o justo juízo, pois terrível coisa é cair nas mãos do rei. Mesma língua que abençoa, amaldiçoa. Mesma língua canta um hino e traz divisão. Não pode dar a mesma fonte o doce e o amargo. Se Cristo habita de fato no coração. As palavras não dizem tudo, mesmo que o tudo seja fácil de dizer. Com certeza fala bem melhor o mundo se sua atitude manifesta o que crê. Mesma língua que abençoa, amaldiçoa. Mesma língua canta um hino e traz divisão. Não pode dar a mesma fonte o doce e o amargo. Se Cristo habita de fato no coração. Mesma língua que abençoa, amaldiçoa. Mesma língua canta um hino e traz divisão. Não pode dar a mesma fonte o doce e o amargo. Se Cristo habita de fato no coração. Essa letra é linda, né? Pena que a gente só teve acesso a ela no final, acho que depois a gente canta de novo, tá? Para dar mais trabalho para o João. Ontem eu estava participando de um encontro das mulheres petroleiras do Norte Fluminense. E aí eram diversas mesas falando sobre a questão dessa mulher, a situação da mulher. E mais uma vez eu ouvi um dado que a gente conhece,
mas uma vez eu ouvi uma especialista em relações de trabalho e gênero mostrando num gráfico muito bem feito que mulheres ganham menos que os homens. Isso a gente está cansado de saber. Talvez a gente esteja cansado até de viver isso, que a gente ganha menos que os homens. E aí, ontem ela colocava uma informação muito interessante, porque a presença da mulher na escolarização aumentou. A gente tem um avanço nos últimos anos da mulher mais qualificada, da mulher acessando mais o ensino superior, da mulher se especializando mais. Então a gente acreditava que com esse crescimento da mulher na escolarização, isso resolveria essa questão salarial da mulher, né? Resolveria, ela está mais escolarizada. E o dado chocante é que em 2019, apesar da nossa maior escolarização, a gente continua ganhando menos. Então os homens continuam no topo dessa pirâmide, enquanto a base dessa pirâmide é de mulheres, sobretudo das mulheres negras. Então a situação ainda se torna mais grave que quando eu me comparo com uma mulher branca com a mesma escolarização que eu, possivelmente ela terá uma conta bancária melhor do que a minha. Porque não é difícil, tá, gente? É muito fácil ter uma conta bancária melhor que a minha. Mas esse é um fato que não é pessoal, né? É para mostrar essa situação em que a gente ainda se encontra. E aí eu fui pensando em Jesus nisso tudo, e aí eu queria que alguém lesse Lucas 8, de 1 a 3. Lucas 8, de 1 a 3. Que vai mostrar pra gente uma coisinha. Eu não posso, se eu abrir minha Bíblia aqui, vai. Lucas 8, de 1 a 3. Alguém achou? Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os outros iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, o procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Obrigada, Fátima. Então a gente vê nesse texto aí o relato das mulheres que andavam com Jesus. E a gente vai tentar falar um pouquinho do que essas mulheres que andaram com Jesus têm a ver com aqueles dados que nós apresentamos e tem a ver com o fato de as mulheres estarem na base dessa pirâmide. Então o texto deixa muito claro que a gente estava lá, né? Que a gente andava com ele. A igreja, e aí eu digo a igreja santa, única, universal, a igreja, o corpo de Cristo, tem nos negado essa informação por anos. A igreja sistematicamente nega que nós andávamos com ele. Então a gente é sempre aquela que nunca é nominada dentre os discípulos, por exemplo. A gente sabe que 12 homens andavam com Jesus constantemente. Mas esse texto dá claro indício de que, além dos 12 homens, mulheres andavam com ele constantemente. E se essas mulheres andavam com ele constantemente, por que elas não eram contadas? Por que a maioria do texto bíblico omite essas mulheres da caminhada com Jesus, fazendo a gente... E os relatos sobre essas mulheres, de alguma forma, são tão concisos sobre o papel delas, sobre a atuação delas, que faz parecer apenas que as mulheres eram auxiliares. E entendo, eu não estou dizendo aqui que a função de auxiliar não é uma boa função, tá? Eu não estou dizendo isso, não. O que eu estou dizendo é que nos colocam na posição de auxiliares e aí nos colocam com um sentido que não é legal, que é no sentido de que a gente era só coadjuvante na história de Jesus, que a gente não era protagonista. Então, é como se a nossa história fosse pequena, havia umas mulheres ali que andavam com ele, quando a nossa história é muito grande nessa caminhada. E a própria caracterização de um discípulo, né? Eu mencionei aqui os 12, e o que os caracteriza como discípulos? Caracteriza o fato de eles andarem com Cristo.
né? O que caracterizava um discípulo? Aqueles que andavam com Cristo. E se o texto fala que as mulheres andavam com Cristo, que também foram transformadas pela ação dele, por que a gente não tem esse registro das mulheres discípulas? Então, essas mulheres que andaram com ele, que o texto menciona, foram mulheres que foram livres de opressões, como a própria Madalena, que o texto cita pelo nome, de quem se expulsaram 7 demônios. E aí eu fui pesquisar um pouquinho. Eu gosto muito da história de Maria Madalena, eu leio tudo sobre Maria Madalena que os teólogos e historiadores possam produzir, e não tem nenhum outro relato bíblico que diga que Maria Madalena era prostituta. E a gente comprou a ideia, dada pela igreja, de que Maria Madalena era uma prostituta. Mas não existe isso em lugar nenhum, além desse texto que fala de que dela foram expulsos 7 espíritos. E isso significa o quê? A gente não sabe o que isso significa, né? Então a gente não tem uma compreensão maior, mas a gente vê que a posição da mulher é colocada de uma forma tão fragilizada que se atribuiu a Madalena uma característica que não é possível de ser provada biblicamente e nem historicamente. E aí também haviam outras mulheres, além de Madalena, que foram curadas de doenças. Imagina se você tem um fluxo de sangue, né, por 20 anos. Imagina que situação. Acho que homem nenhum vai experimentar, sabe o que significa uma mulher sangrando. E quando a gente sangra por 3 dias, já é insuportável. Imagina você sangrar por 20 anos. Aí chega um homem, você encosta nesse homem e fica curada. O que você faria? Você andaria com ele? Naturalmente você andaria com ele, né? Aí você é uma viúva pobre, com um único filho. E a gente sabe que naquele tempo, uma mulher valia os filhos que tinha, né? Uma mulher valia exatamente os filhos que tinham, sobretudo se fossem filhos homens. Porque é importante destacar que naquele tempo, no mundo judaico, debaixo da opressão romana, a mulher não valia nada mesmo. Não é os relatos que a gente tem do povo de Israel antes da opressão. Porque quando a gente vai estudar, e aí eu faço uma crítica, inclusive aos nossos movimentos que dizem que a Bíblia sempre tem a mulher numa situação de opressão, eu desafio muitos teóricos e teólogas e teólogas feministas, inclusive, com quem eu discuto, que quando a gente vai para o Velho Testamento, a gente vê o que hoje se convencionou chamar de empoderamento feminino. Né? Você não pega uma história de uma Esther ou uma história de outras mulheres e dizem que elas não eram mulheres que dominavam, que tinham autonomia no seu tempo. Elas eram mulheres autônomas, mas o reino judaico, debaixo da opressão romana, faz com que as mulheres vivam essa opressão. Muito diferente dos relatos de mulheres incríveis no Velho Testamento. E aí essa mulher, que tinha um único filho, era viúva, ela tinha um único filho, que era o valor da vida dela, era o que garantiria a dignidade da vida dela, é morto. Esse filho morre. E aí Jesus ressuscita esse menino. Imagina, Jesus ressuscita esse menino que se senta e passa a andar. Então, para essa mulher, era natural que ela tivesse Jesus Cristo como seu mestre e o seguisse, porque ele recuperou para ela toda a condição de dignidade que era possível naquele tempo uma mulher ter. Então a gente consegue desconstruir muito fácil essa narrativa de que as mulheres não andavam com Jesus ali no seu dia, no seu caminhar diário, porque as mulheres estavam lá. Elas estavam lá. O texto nos dá claras evidências disso. E essas mulheres, por terem testemunhado os milagres em que elas eram o alvo, elas tinham certeza de fato, né, de que elas estavam caminhando com o Filho de Deus. E algumas até apoiavam com recursos, especificamente o caso de Joana, que era mulher de Cusa, o procurador. Era uma altíssima posição e há registros, então, de que ele era um alto funcionário do governo de Herodes e ela financiava o ministério de Jesus, bem como Susana,
e muitas outras mulheres que davam os seus recursos para a caminhada acontecer. Então, além de andar junto, elas também financiavam esse ministério. Quando Jesus andava de um lado para outro, e a gente tem registros de que os discípulos iam comprar comida, iam buscar alguma coisa, essas relações não eram relações gratuitas, né? Eram relações que demandavam recurso. Então, essas mulheres ajudavam com esse recurso. E aí, a gente vai percebendo na leitura bíblica que essas mulheres foram reconhecidas em toda a plenitude delas. E aí, a gente tem uma história super bonita em Lucas 7, 36 a 38, que é a história do jantar na casa de Simão o fariseu. Quem puder abrir a Bíblia, em Lucas 7, de 36 a 38, para uma leitura. Eu estou bem desorientada aqui com esse celular, mas está bem certo. Jesus estava jantando na casa de Simão o fariseu. Aí uma mulher sabe que Jesus vai ao jantar. Essa mulher vai lá e fica sentada aos pés de Jesus. Vocês conhecem essa passagem? A mulher fica lá sentada aos pés de Jesus. Como também ficou Maria, a irmã de Marta, em outra história, porque essas histórias se parecem, mas é importante distinguir que são histórias diferentes. A mulher que estava lá no jantar na casa do fariseu não é a mesma que ficou sentada aos pés de Jesus. O que mostra, e eu faço questão de dizer que são histórias distintas, que vai mostrando essa relação que Jesus tinha com as mulheres, que foram muitas, não era uma mulher, eram muitas mulheres. Então essa mulher está lá no jantar, ela fica sentada aos pés dele, como ficou também Maria, irmã de Marta, e sentar aos pés de alguém, de acordo com a cultura e com o tempo que se vivia, era reconhecer o outro como mestre. Era um movimento que só era possível de um discípulo. Só um discípulo senta aos pés de alguém naquela cultura, porque está aprendendo dele. Então essa mulher sentou aos pés de Jesus e Jesus permitiu que ela ficasse sentada aos pés dele. Era uma mulher conhecida por uma má fama. A Bíblia também não fala que má fama ela tinha, mas era uma mulher conhecida pela sua má fama. E ela chora quando ela está aos pés de Jesus, chora e seca os pés de Jesus com os próprios cabelos. E isso que talvez na nossa cultura hoje possa ser interpretado como uma submissão, era um reconhecimento. Não adianta a gente fazer a leitura do texto bíblico a partir da nossa chave. A gente tem que fazer a leitura do texto bíblico a partir da chave de quem vivia naquela época. Né? Se hoje nós pularíamos, né, ensandecidas, se uma mulher se senta aos pés de um homem, e eu ajudaria a dar esse pulo ensandecido, eu quero dizer, naquele tempo era o que se esperava de uma mulher que reconhecia o outro como mestre. E aí, mais do que chorar, ela seca os cabelos de Jesus, seca os pés de Jesus com o próprio cabelo, beijando e passando perfume. O fariseu então pensa que Jesus, se Jesus fosse de fato um profeta, né, eu peço que vocês acompanhem aí no texto para eu não falar besteira, e soubesse da vida que a mulher levava, não permitiria ser tocado por ela. Né? Isso está no texto. O fariseu fica em crise. E a resposta de Jesus é algo incrível. Aí está nos versículos 44 a 47 de Lucas 7. 44. Vou pedir alguém para ler essa resposta, porque é uma resposta que é muito bonita. E é uma resposta que, para mim, é uma resposta de promoção de justiça, de transformação. Por favor, alguém lê o 44 a 47? Encontrando-se para ver, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta, com suas lágrimas, os regou e com seus cabelos os enxugou. Não me deste hóstia, ela, porém, desde que entrei, não tem cessado de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu meus pés. Por isso te digo, perdoados estão seus pecados, e são muitos, porque ela muito amou, mas aquele que pouco se perdoa, pouco ama. Gente, olha que resposta incrível, uma resposta de justiça, de transformação, de promoção da justiça. Muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou.
fantástico, né? A revolução que Jesus promove na relação vem pelo amor. E aí eu lembro de uma feminista moderna, cristã, que é a Bell Hooks. Outro dia a Isa até me mandou um texto dela e eu tenho lido alguma coisa do Bell Hooks, que acredita justamente nisso, que a revolução vem pelo amor. A revolução aqui é o que a gente nomina como transformação, né? E Jesus oferece às mulheres relações transformadas, né? O que ele está fazendo ali é transformar aquelas relações que existiam, bem contrário das que eram oferecidas naquele tenebroso tempo do Império Romano. Eu falei aqui agora há pouco que não tem texto bíblico que sustente o fato de dizermos que Maria Madalena era prostituta. Mas eu quero deixar claro que as prostitutas não eram um problema para Jesus, tá? E aí eu vou voltar aqui, a gente vê isso em Mateus 21, 31. Jesus enaltece as mulheres pobres, a gente vê isso em Lucas 21, de 1 a 4. Jesus defende as mulheres em ocasiões que são acusadas, como podemos ver numa outra história que envolve jantar e perfume, relatada em Marcos 14. Esses textos todos ficam para um grupo de mulheres da igreja, pelo menos, ir estudando, tá? Jesus dá acesso ao saber religioso, como vemos na história de Marta e Maria, né? O saber religioso não podia ser dado por outro homem que não fosse o marido. E Jesus dá acesso ao saber religioso para essas mulheres. Ele dá acesso ali naquele episódio com Marta e Maria, reconhecendo que Maria escolheu a melhor parte ao se sentar nos pés dele. Ele conversa sobre teologia com a mulher samaritana, lá em João 4. A história da mulher samaritana é muito legal, eu gosto muito, acho que a gente vai ter espaço aqui para estudá-la mais, de todos os preconceitos que Jesus quebra. Jesus fala com ela, fala com uma mulher o que não podia, fala com uma mulher samaritana, e ele não podia nem falar com um samaritano homem. Ele pede água para ela e ele não podia usar a cumbuca, e ela até pergunta, como é que você vai beber água? E ele diz que na cumbuca dela. E imagina, se ele não podia falar com aquela mulher, ele ainda diz, me dá aí a água da tua cumbuca. Ele quebra todos os preconceitos estabelecidos e ele discute teologia com aquela mulher. E o que muito me agrada, né? Me agrada muito como mulher, é para aquela mulher que ele diz pela primeira vez que ele é o Messias. Ele não tinha dito para ninguém. Os discípulos andavam com ele já há um tempo e ele não tinha se revelado como o Messias, mas ele se revela para aquela mulher. Sem falar que há outras características dessa mulher que a gente precisa entender. A gente sabe, por exemplo, que os judeus, quando se divorciavam, davam uma carta de repúdio para a mulher. Era um ato, né, se divorciar, e aquela mulher estava marcada como uma palha, como alguém à margem da sociedade. Era ato contínuo. E aí Jesus pergunta para a mulher samaritana, vai e traz o teu marido. Ela diz, eu não tenho marido. Aí ele, falaste bem, porque os 5 que tivestes, né, e aí agora o que tens não é teu. Quando a gente vai olhar isso, a gente percebe que nenhum dos 4 deu carta de repúdio para ela. Eles a liberaram, porque se ela casou com outro, porque Jesus admite que ela teve 5 maridos, significa que ela não ganhou a carta de repúdio dos 4. Possivelmente só o 5º deu a carta de repúdio. Porque se ela tivesse uma carta de repúdio, ela não se casaria de novo. Então, aí eu fico pensando, gente, essa mulher era incrível. E era incrível mesmo, porque eles não deram carta de repúdio. E mesmo o 5º não dando a carta de repúdio, e é engraçado porque as nossas igrejas não nos dizem isso, não nos ensinam isso. E mesmo o 5º dando a carta de repúdio, não impediu que ela vivesse com o 6º. Ou seja, o 6º homem aceitou viver com ela, sem ser na condição de marido, contrariando toda a lógica daquela sociedade. E aí essa mulher, para quem Jesus se revela, é para essa mulher que ele diz que ele é o Messias e que ele era a fonte da água viva, e bebendo desta fonte jamais haveria sede. Então é uma força muito poderosa nessa figura feminina e essa atribuição a quem Jesus e essas relações que Jesus propõe. E aí, indo para o
fim, não há dúvida de que Jesus deu acesso às mulheres. Eu acho que todos esses textos que eu espero que a gente tenha interesse de estudar mostram que ele deu acesso ao discipulado, mostram que as mulheres estavam lá, que as mulheres andavam com ele, que as mulheres se sentavam aos seus pés, que elas testemunhavam, que elas preparavam o caminho, elas sustentavam e perfumavam, elas não eram coadjuvantes, éramos mulheres protagonistas naquela caminhada, e ser protagonista nesse caso era fazer o caminho acontecer. E Maria Madalena, que eu já disse que eu gosto muito, é a personificação disso tudo para mim. Ela é essa personagem que tem um papel além dessas outras e que me inspira muito a seguir estudando sobre todas essas mulheres que são mencionadas nas escrituras. Ela me inspira a saber sobre a realidade que elas viviam, a notar essas relações estabelecidas por Jesus com as mulheres. É um estímulo saber que Maria Madalena é uma força inspiradora para que não nos matem e que todas essas batalhas que a gente tem travado, que diz respeito a esse e outros números, é um problema nosso de mulheres que andam com Jesus, porque Jesus Cristo propôs relações transformadas. Nesse texto do muito amor, muito será perdoado, há uma chave, há um caminho, um norte incrível para a gente defender essa posição de dignidade para a mulher. Então a nossa fé é a fé dessas mulheres que a Bíblia menciona, que foram mulheres reais, que tinham problemas reais, no tempo em que elas viveram por aqui. Então, falar dessas mulheres também é reconhecer, e aí para ver que a gente tem muita coisa para estudar, as mulheres que foram atuantes na igreja primitiva após a ascensão de Jesus. E aí eu vou dar uma informação que talvez também passe batida por nós. A gente teve Priscila, isso tudo está escrito aí no livro de Atos e no relato. A gente tem mulheres atuantes como Febe, como Priscila, como Dorcas, como Trifena. Os nomes são esquisitos, mas ela tiver Trifosa, Pérside, Júnia. Quem já aqui já ouviu falar de Júnia? Então, se a gente ler com atenção Romanos 16:7, a gente vai ver que Júnia era apóstola. Alguém quer ler aí Romanos 16? E ela foi apóstola antes de Paulo. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos que estavam em Cristo antes de mim. Viu? A gente não... É engraçado quando toda a nossa formação não permite que a gente faça a leitura do que está escrito. Você quer ler de novo, João? Eu quero ver um homem lendo isso. Por favor, está filmando. Um homem lendo, por favor, de novo. Romanos 16:7. Saudai Andrônico e as Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Viu? É isso. A gente não consegue perceber que as mulheres não nos ensinaram, que as mulheres sempre estiveram lá. E Júlia ganha o título de apóstolo antes de Paulo. Então, por todas essas mulheres, a gente segue na luta e nessa caminhada, para transformar as nossas relações uns com os outros, para transformar, entendam, não há pretensão nisso, mas é preciso que a igreja brasileira reveja a posição que tem dado às mulheres e que encontre aqui nesse grupo conhecimento e responsabilidade e uma série de outras características que façam com que a gente grite isso para todo mundo. E voltando, eu sempre volto para Madalena, que é essa figura que reaviva a minha esperança, é que Cristo morre e é colocado numa pedra. E aí eu vou terminar mesmo com essa história. E ele é colocado ali dentro daquele túmulo e as mulheres vão ver o corpo dele no túmulo, vão ver o corpo dele. Quando elas chegam lá, elas não encontram o corpo de Jesus. Elas encontram o Cristo ressurreto.
E o que Jesus diz para Madalena e para aquelas mulheres? Que ela não estava sozinha, né? Se eu tenho algo a lamentar, eu acho que, claro, a Bíblia não é uma palavra de opressão para mim mesmo, porque eu consigo ler a Bíblia e ver que ela não é uma palavra de opressão. Ela ressignifica as relações. Mas uma coisa que eu lamento é que, por conta da cultura, os nomes das mulheres foram suprimidos. Muitas dessas mulheres foram suprimidas. É uma pena, mas a história é tão forte que mesmo com a supressão dos nomes, a gente sabe que elas estavam lá. Então elas vão lá para poder visitar Jesus e talvez preparar alguma coisa no corpo e encontram Jesus ressurreto. Ele não estava lá. E aí qual é a ordem que Jesus dá? Corre a contar aos teus irmãos que o Cristo ressuscitou. Não é isso? Você tem ideia da força de entregar essa palavra para uma mulher? E durante muito tempo a gente já ouviu piadinhas extremamente machistas nas nossas igrejas, dizendo, Jesus deu essa ordem para uma mulher porque a fofoca, a notícia ia correr rápido. Né? E toda vez que a gente ouvir isso de novo, a gente vai pedir para o irmão explicar biblicamente para a gente o que ele está falando. Irmão, abre a Bíblia aí e me explica o que você está querendo dizer. Porque o que a gente tem na Bíblia é a fundação da Igreja de Cristo. Porque só há igreja, só há cristianismo a partir desse anúncio. E a ordem de criar o cristianismo como conhecemos, de nos vem dessa mulher. É ela que tem que anunciar. Se ela não anunciasse, não haveria igreja. E esse anúncio é tão forte, tão poderoso, que a gente tem textos bíblicos, né, que mostram que quando os discípulos homens chegaram em alguns lugares, já havia até igrejas estabelecidas, mas isso vai ficar para frente. Então, que baseado na força dessas mulheres, nessa leitura da Bíblia, que não é a nossa opressão, mas é também a nossa redenção. Quer dizer, também não é a nossa redenção, inclusive a redenção da condição feminina, porque Jesus tratou as mulheres de uma forma que nenhum homem naquele tempo tratava. Que é a partir dessa esperança, dessa força dessas mulheres e de tudo que elas fizeram antes, que a gente possa seguir fazendo, né? Transformando as relações que temos, transformando a realidade das mulheres no Brasil, porque se há algo que a gente precisa urgentemente, é que as mulheres brasileiras tenham as suas relações transformadas. Não é possível que sigam nos matando e nos silenciando. Então é isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje de manhã. E agora fica a sugestão, aí uma ideia que eu quero trazer é que o grupo de mulheres da MIB, e aí eu fiz isso tudo para defender uma ideia em relação ao nome do grupo de mulheres, é que o nosso grupo de mulheres se chame Madalenas. Que tal? A gente tem um grupo de mulheres que se chama... É consenso entre nós isso? Podemos ser um grupo de mulheres que se auto-identificam como Madalenas? Ok? Vamos ser bem batista aqui agora. As mulheres que concordam, levantam a mão aí, por favor. As duas. Então, já que concordamos com as Madalenas, que tal a gente ter a nossa primeira reunião no último sábado de abril? A gente tem aí um bom tempo, ou no antepenúltimo sábado, é possível, dia 20, o antepenúltimo sábado. Você vai ver, já vai ficar bom. Dia 20, é tranquilo para todo mundo? Hoje a gente vai criar o grupo de WhatsApp, né? A gente vai criar o grupo do WhatsApp para já a gente circular essa informação. A princípio, no dia 20, a gente fecha essa data. Que Deus nos ajude. Dia 20 é feriado? Então acho que não é uma boa... Semana Santa. Então não é uma boa opção. A gente vai ver a data ainda no mês de abril, de repente no dia 27, o último sábado do mês, para a gente pensar em como estabelecer relações transformadas. Então, que Deus nos ajude nisso. E para terminar, a gente vai cantar, né? Aí eu sugiro que a gente cante 2 músicas. Hã? As palavras não dizem tudo e só